Tópico 2. A tríplice advertência contra os inimigos. No verso 2 ao verso 4. O que nos diz o verso 2 e o verso 4 ao 4? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então a tríplice é o quê? Guardai-vos dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Vemos no capítulo 4. Aqui vejo já uma dificuldade nessa divisão, mas vamos acompanhá-la desta forma. Vale ressaltar que na parte B do verso 1, nós vemos aí uma ruptura, na forma da escrita do texto. E aqui que nós vemos que alguns autores afirmam que está início da terceira carta, quando eu já fiz o comentário na primeira lição que alguns autores defendem, principalmente na academia, isso é algo comum, defender que essa epístola, na realidade, se trata de 3 cartas. E aqui é o momento onde inicia-se a terceira carta, na parte B do verso 1. Nós temos a mudança, a ruptura que existe entre a parte A e a parte B e a mudança do tratamento do tema também na lição. Aqui que nós vemos uma veemência muito maior quando tratada também em relação aos maus obreiros e assim por diante. Nós vemos que existe uma diferença no início e no final da epístola. Mas fica aí para você que quer se aprofundar um pouco mais nessa questão. Aqui trata aparentemente de uma outra circunstância onde o apóstolo começa a mudar o tom ao tratar com esses maus obreiros. Paulo diz aqui, Paulo chama os judaizantes de cães. O nome cão era um insulto que os judeus na realidade dirigiam a gentios, chamando-os de impuros. Como eles tinham preconceito com os gentios, entendendo que eles não faziam parte da bênção de Deus, do chamado de Deus para a salvação, chamava-os de cães, aqueles que são de fora, aqueles que não têm o direito de participar das bênçãos dos filhos de Abraão. Nós vemos isso bem claro naquela passagem do Evangelho, quando a mulher cananita chega até Jesus e Jesus diz: não é bom deitar o pão para os cães, mas ela diz assim: os cães também comem das migalhas dos pães, porque os gentios, como era o caso daquela mulher de Tiro e Sidom, eram considerados cães pelos judeus. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo inverte essa situação, chamando os próprios cristãos judaizantes que estavam influenciando os novos convertidos e também a igreja em Filipenses, despregando o que Paulo pregava, tentando levá-los a seguir a antiga lei, a antiga tradição judaica. Paulo aqui o chama de cães, ou chega de impuros, aqueles que na realidade estão fora da vontade de Deus. Então esses judaizantes na realidade são na realidade o falso Israel, não aqueles que o Israel de Deus, aqueles que realmente são chamados e salvos pelo Evangelho. Os judaizantes tentavam impor um fardo legalista que nem eles mesmos conseguiam suportar. Nós vemos o apóstolo lá em Gálatas 2,14 reforçar sobre isso, que esses tipos de maus obreiros, os cães como eles chamam aqui, eram pessoas que tentavam impor sobre os seus liderados, sobre os membros da sua seita, da sua religião, um fardo legalista que nem eles mesmos cumpriam. Era uma falsa religião, uma falsa santidade, que muitas vezes nós vemos também no nosso dia, os legalistas que nós temos dentro da igreja também. Então nós temos que contender com essas pessoas também, no bom sentido, alertar essas pessoas. Muitas vezes impõem um legalismo irreal, hipócrita, em que tenta levar as pessoas a praticar coisas que nem mesmo essas pessoas praticam. Então, nos nossos dias também não é diferente essa falsa religiosidade. Eu tenho uma preocupação com essas pessoas que querem demonstrar que são muito santos. Na igreja nós temos pessoas dessa maneira. Eu tenho uma certa ressalva com essas pessoas quando querem demonstrar uma santidade muito grande, mesmo nos cultos, durante a realização dos cultos, eu fico buscando discernimento de Deus e fico atento para esse comportamento. E vemos aí que eles tentavam influenciar os novos convertidos, principalmente, que era mais fácil de convencê-los a voltar muitas vezes à religião judaica que coloca aí o autor. O item 2 diz: guardai-vos dos maus obreiros. Então vemos aqui que a orientação é resguardar dos cães e dos maus obreiros. São nomes diferentes, mas a maioria dos especialistas
eles comentam que na realidade se refere ao mesmo destinatário. São nomes dados, cães e maus obreiros. Na realidade são os mesmos destinatários, está se referindo às mesmas pessoas. Esses maus obreiros que se vangloriavam da sua raça, né? No caso os cristãos judaizantes, da sua lei, que era a lei que entendiam que foi dado a eles exclusivamente, e da sua religião, coisas que são deles e não de Deus. A raça, a lei e a religião. Porque Deus não veio pregar raça, uma lei no sentido humano e nem religião. Mas Deus veio nos trazer a salvação por meio do Evangelho, que prega a Jesus Cristo como o seu Salvador, como o Salvador da humanidade. Eles afirmavam que para os gentios se tornasse cristão, deveriam seguir a lei mosaica e as tradições judaicas. Então esse grupo de pessoas, eles estavam insistindo nessa questão que Paulo, na realidade, lá no Concílio de Jerusalém, já tinha tratado com os líderes da igreja e já havia tido um consenso, onde lá em Atos 15 diz que eles deveriam se guardar do alimento oferecido a ídolo, a carne com sangue sufocada e a imoralidade sexual. Então nós vemos aqui que eles começam a trazer de novo em voga essa questão de que a lei mosaica e as tradições judaicas eram necessárias como meio de salvação. E aqui o apóstolo Paulo contesta isso veementemente. Comblin, no seu livro que eu deixo na referência lá no meu arquivo de slide, que é esse que eu estou acompanhando aqui, que você tem acesso pelo meu canal no SlideShare, ou no meu blog, ou no canal, ou no site da redemonamiga.com.br, que é o site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, você encontra lá esse arquivo de slide com as referências. Então nós vemos lá em Comblin, na página 49, quando ele comenta a Epístola Filipenses, ele diz assim: o que vale não é o que a gente já conseguiu ser ou ter, e sim viver sempre na espera e na dependência de Deus. Não contabilizar o passado, mas viver orientado para o futuro. Então uma palavra, uma citação que eu deixo para vocês aqui, porque é muito interessante essa questão da valorização do ser e o ter, essa contradição que existe, e também essa questão das pessoas que ficam focadas muito no passado, aquilo que já fez, aquilo que já aconteceu, e esquece de focar-se para o futuro. Não é importante o passado, mas o mais importante é o que vem à frente ao nosso futuro. E o item 3 diz: guardai-vos da circuncisão. A circuncisão era considerada um sinal de pertença do povo de Deus, era considerado pelos judeus, que isso era uma forma de demonstrar a pertença de um povo que era considerado o povo de Deus, um sinal externo que entendiam que era algo necessário para identificar essa identidade desse povo. Um sinal de salvação versus um sinal de condenação. Então nós vemos aqui que esse sinal de salvação, conforme consideravam os judeus, para Paulo era mais um sinal de condenação. Não pelo sinal em si, mas pela forma como eles tratavam esse sinal, pelo valor que eles davam, tão grande, maior que o próprio Evangelho, que mais que o sacrifício de Cristo como algo necessário. O apóstolo aqui diz que isso era mais um sinal de condenação, pela maneira como eles valorizavam tanto esses rituais. Paulo ensina que a verdadeira circuncisão é aquela operada no coração, e chama atenção para o perigo da idolatria ao ritualismo. Então aqui nós vemos também que nos nossos dias, como a própria lição fala da atualidade, o título fala da atualidade dos ensinos de Paulo, nós vemos que nos nossos dias tem muitas pessoas que estão muito agarradas a rituais, muito agarradas a uns costumes ritualísticos, e entende que isso é uma forma de demonstrar a espiritualidade das pessoas. E como vemos aqui no apóstolo Paulo, isso muitas vezes identifica muito mais um sinal de condenação do que de salvação ou de espiritualidade. Então nós não devemos se apegar tanto às questões dos ritualismos, dos rituais, não podemos colocar isso como mais importante do que a própria salvação e o sacrifício de Cristo. Temos que tomar cuidado com isso. Parece, não, na igreja, presta atenção que você vai ver que na sua igreja, pouco a pouco você vai observar que tem muitas questões, muitos rituais que são dados mais valores do que a própria salvação ou a presença do Senhor, ou a ação de Deus, ou a própria palavra de Deus. Sinopse do tópico 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. São advertências paulinas a que a igreja se cuidasse com os judaizantes. Está nas lições bíblicas do professor, na página 47. Essa questão da circuncisão nós vamos ver ainda aprofundado nesse tópico 3. O tópico 3 que diz a verdadeira circuncisão, baseado no verso 3 ao verso 7. Não vou fazer a leitura aqui para não tomar muito tempo,
Então você pode ler, então, aí, ao estudar a lição. O primeiro item diz a circuncisão no Antigo Testamento. Então nós vemos que a circuncisão era um ritual, era um sinal físico de que a pessoa pertencia ao povo com o qual Deus fez um pacto. Nós vemos o pacto que foi feito lá com Abraão. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, em Romanos 4, trata muito dessa questão. É bom você ler Romanos 4, onde ele diz que a promessa que Deus havia feito para Abraão, lá em 15:3, foi muito antes da própria circuncisão. Nós vemos que foi muito antes da própria lei, quase 400 anos antes da própria lei, demonstrando que a promessa de Deus, ou seja, a justificação pela fé, que é o exemplo de Abraão, ela antecedeu tanto a circuncisão como a própria lei, dizendo que isso é muito mais importante do que qualquer um desses ritos. E nós vemos que esse ritual, que mesmo no Antigo Testamento era um ritual físico e era apenas uma exterioridade e não algo que fosse necessário para a salvação. Considerado pelos judeus como sinal de obediência a Deus. Gênesis 17:11 e Atos 7:8 fala aí que aqueles que eram obedientes a Deus deveriam circuncidar-se. Era isso um hábito comum no Antigo Testamento. Paulo combate os judaizantes porque eles os entendem muito bem. Paulo entende muito bem os judaizantes, pois ele cultivou os valores dos fariseus, que o levou a ser um perseguidor do cristianismo. Então nós vemos em Atos 9:4, e versículos posteriores, Atos 22, do verso 4 a 8, 1 Coríntios 15:9, Gálatas 1:22, 23, nós vemos aí a explicação do apóstolo Paulo, como nessa epístola, aqui nesses versículos que nós citamos, onde o apóstolo Paulo diz que se fosse para se vangloriar, ele seria o primeiro a se vangloriar pelo zelo que ele teve pela doutrina farisaica, pelo farisaísmo, pelo judaísmo. Então nós vemos que ele era alguém muito zeloso pela sua religião, mas que esse zelo pela religião levou a perseguir o cristianismo e a própria igreja. E como nós vemos lá em Atos 9, que na realidade ele levou a perseguir o próprio Cristo, por causa da sua religiosidade, por causa da sua fé, por causa disso que esses cães e maus obreiros, segundo nos fala o apóstolo Paulo, estava tentando levar o povo a voltar para essas práticas, que Paulo havia rejeitado, e o texto aqui diz, como esterco, como algo que não vale mais nada, algo que para ele era tão valioso, ele acabou abandonando por Cristo, que na realidade é o verdadeiro tesouro, é o que é mais importante. A circuncisão do cristão é espiritual, o apóstolo coloca aqui, interior, não é algo exterior, não é um sinal, não é um ritual, é operada pelo Espírito Santo no coração, mediante a fé em Cristo Jesus. Aí chama atenção novamente para Romanos 4, 9 a 11. Na minha dissertação do bacharel em teologia, que concluí em 2005, eu comentei sobre esse texto de Romanos. Fiz uma exegese sobre esse texto também. É um texto muito rico, onde o apóstolo Paulo utiliza o grande triunfo dos judeus, que é Abraão defender a justificação pelas obras. E nós vemos que o apóstolo Paulo vai destruindo esse argumento, utilizando ao favor, dizendo que Abraão na realidade não tem como se justificar as obras, mas sim a fé, baseada em Gênesis 15:6, ao dizer que Abraão foi justificado pela fé, ou seja, Deus imputou a ele a justiça pela sua fé no Deus do impossível, e não pela sua circuncisão e nem pelas obras da lei, porque a promessa foi feita, como citei já anteriormente, antes da circuncisão e antes da lei. Então a promessa foi feita antes. Então primeiro Deus já exerceu, já demonstrou que todos aqueles que forem filhos de Abraão, mas não na carne, mas no espírito. Como assim? Demonstrando a mesma fé que Abraão teve, são então filhos de Abraão. Não uma raça, uma nação carnal, mas uma raça eleita, uma raça espiritual, uma nação espiritual. É no sentido bem diferente, e que o apóstolo Paulo, de uma maneira tão majestosa, tão bonita, ele traz aí em Romanos, no capítulo 4. Então leia o capítulo 4 de Romanos, leia todo o capítulo 4, que não é tão grande assim, que vai ajudar muito a você comentar essa lição de hoje. A verdadeira circuncisão ocorre no despojo do corpo da carne, Colossenses 2:11 e 12. É uma circuncisão do coração, Romanos 2:29, que faz do ser humano uma nova criatura, conforme está escrito em 2 Coríntios 5:17. Então essa é a verdadeira circuncisão, é do coração, é aquele corte no coração, no sentido de tirar tudo aquilo que não agrada a Deus e passar a ter um coração segundo a vontade de Deus e obediente a Deus. Paulo comenta seu exemplo de ignorância sobre a verdadeira circuncisão. Ele comenta que ele também valorizava essa circuncisão. A circuncisão, que você que é professor deve saber,
Mas caso você não saiba ou alguém tenha alguma dificuldade, o corte no órgão sexual do prepúcio, porque evita ali é uma questão higiênica também e trata como um sinal para identificar, para os judeus no caso, aqueles que é o verdadeiro judeu, a circuncisão. Mas nós vemos que isso até em questão higiênica é importante, dependendo de quem tem uma dificuldade física, nesse sentido, uma patologia física, deve corrigir também, mas não como uma questão espiritual. Paulo deixou a religiosidade para servir a Cristo, rejeitou a superioridade e buscou a inferioridade. Quando ele fala sobre essa questão da superioridade, é no sentido que aquilo que era considerado superior pelo homem. Então Paulo rejeitou isso. Paulo deixou essa religiosidade, aquilo que era considerado superior pelo homem, e buscou a inferioridade no conceito humano, mas que é muito mais elevante, que é muito mais sublime no sentido espiritual, que é servir a Cristo. Ser achado em Cristo é possuir a verdadeira justiça, que é contrária à justiça dos fariseus. Então os fariseus focavam muito a questão da justiça, mas na realidade a justiça deles era uma justiça falha. E nós vemos aqui que o apóstolo diz que a verdadeira justiça é aquela justiça que vem de Deus. E nós vemos as práticas dos fariseus, nós vemos Jesus questionando muitas vezes a prática dos fariseus, dos saduceus, religiosos da sua época, que eram pessoas que na realidade faziam um serviço para o império dominante da época e explorando os religiosos, as pessoas que iam até o templo para adorar a Deus e exploravam. Então Jesus questionou muito essa questão. Aqueles que diziam ser justos estavam explorando os mais necessitados e faziam o papel de opressor a favor da nação que estava dominando, em vez de proteger os oprimidos, aqueles que se sentiam indefesos. Então nós vemos que aqui o apóstolo também destrói tudo isso, ele abandonou tudo aquilo, porque viu que aquilo não era algo realmente puro e que buscava a justiça de Deus. Ao conhecer a justiça de Deus, ele mudou o seu comportamento. O conhecimento de Cristo chega à sua plenitude na ressurreição. No texto fala da ressurreição de Cristo, né? A participação na morte e ressurreição de Cristo. A participação na morte através do sofrimento, através das adversidades que nós passamos aqui, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, nós estamos participando da morte de Cristo. Mas também iremos participar da ressurreição de Cristo. Aqueles que participarem da morte, né, através da sua vida, por amor ao Evangelho e sofrimento, vai participar também da ressurreição de Cristo, ou seja, da mesma forma que Cristo teve o seu corpo transformado, um corpo incorruptível, aqueles que também servirem a Deus e participar da morte de Cristo, também receberá esse corpo, essa ressurreição, para estar com o Senhor por toda a eternidade. A cruz mais ressurreição, na realidade, é um único evento salvífico, ou seja, é indivisível. Não podemos tirar a ressurreição da cruz, nem a cruz da ressurreição. Então nós vemos que são complementares. Então por isso que é importante nós morrermos com Cristo, para também ressuscitarmos com Ele, conforme diz o apóstolo Paulo. Quero deixar mais uma citação de Combland, na página 51, onde ele diz: a verdadeira circuncisão consiste em realizar o verdadeiro serviço a Deus. A verdadeira religião, que é a religião vivida e agida pelo Espírito. Romanos 2:27 a seguir, Romanos 4, verso 11 a seguir, Colossenses 2:11 e Gálatas 6:12 a seguir. A antiga circuncisão pertence à carne, é o que ele diz. Então nós vemos que a antiga circuncisão é algo humano, é um ritual, e pertence à carne, pertence ao homem. Mas aqui Paulo prega a verdadeira circuncisão, que consiste em realizar o verdadeiro serviço a Deus. Como os fariseus, que achavam que estavam fazendo serviço a Deus, mas na realidade não estava sendo feito para Deus, e Deus não aceitava, era para eles mesmos, buscando seus próprios interesses. A lições bíblicas, na página 48, nós temos a sinopse do tópico que diz: a verdadeira circuncisão não confia na carne nem deixa marcas físicas, pois ela é gerada pelo Espírito. Considerações finais. Então nessa lição nós aprendemos que mesmo diante da dificuldade, como salvos, nós devemos ter a alegria da salvação constantemente, independente da situação. Que o ritualismo e a exterioridade não é sinônimo de salvação, mas pelo contrário, é sinal de condenação, quando isso é exaltado acima do normal, quando isso é exaltado acima da própria salvação. Devemos ter o coração circuncidado para participarmos da morte e ressurreição de Cristo. Então, nosso coração que deve estar simbolicamente circuncidado, ou seja, cortado, um coração que esteja realmente convertido ao Evangelho, convertido a Cristo, buscando servir ao Senhor e a sua palavra.
O conselho de Paulo são perfeitamente aplicáveis para os nossos dias, que é o tema da lição. Temos que responder ao tema da lição, né? Esses conselhos de Paulo, então, serviam aos filipenses, serviam para os cristãos judaizantes que, porventura, quisessem mudar de vida, de comportamento, e são perfeitamente aplicáveis aos nossos dias. Ou seja, devemos ter a alegria do Senhor, independente da circunstância. Nós devemos guardar-nos dos cães e dos maus obreiros, né? Não seguir esses maus obreiros, nem os seus ensinamentos, mas focarmos na palavra de Deus e devemos circundar o nosso coração e não vivemos baseado em rituais externos e em exterioridade, mas no nosso interior temos o coração realmente convertido ao Evangelho. Agradeço pela sua atenção, por ter ficado conosco até aqui neste momento. Peço que você compartilhe esse vídeo com a sua rede social, divulgue na sua igreja, divulgue para o maior número de pessoas que você puder, porque você estará nos ajudando e ao mesmo tempo ajudando as pessoas a melhorarem as suas escolas dominicais, a melhorarem o seu conhecimento teológico e que isso venha transformar vidas, né? Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Que Deus continue te abençoando.